Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro nosso episódio semanal sobre NBA no feed aberto do podcast Cara dos Esportes. Lembrando que teve uma pequena mudança nas datas, né? Vai ter mais mudança seguindo em frente, mas inverti a ordem dos podcasts. Agora o episódio que vai ao ar de segunda para terça-feira, o episódio de NBA, vai ser exclusivo para apoiadores, que você pode escutar lá no site caradosesportes.com.br. Tá rolando promoção de Black Friday até o dia 2 de dezembro. Você assina por um ano todos os conteúdos exclusivos do caradosesportes.com.br por R$ 99,90, pagando por Pix. Link tá na descrição. Acho que dá pra pagar por cartão também, mas não tenho certeza. Vai lá, a promoção tá na descrição do podcast. E aí, esse episódio que vai ao ar de quarta para quinta-feira vai ser o episódio do feed aberto, seguindo em frente, 2 episódios sobre NBA por semana. No programa de hoje eu botei lá no Instagram, pedi para vocês mandarem perguntas e eu separei aqui as que eu mais gostei. Não tem melhor e pior, foram as que eu tive mais vontade de responder, e se eu não respondi a sua, se eu não vou acabar não respondendo a sua, peço desculpas e vai ter outras oportunidades. Pro pessoal do TikTok, eu não botei no TikTok porque uma vez eu botei lá, e lá não tem isso de botar aquela caixinha de perguntas nos stories do Instagram, né? Então, no Instagram é mais fácil fazer, mas de repente eu posso fazer algo por lá também em breve. Não deixe de se inscrever no podcast, deixa like, deixa comentário no YouTube, deixa 5 estrelas no Spotify, que é muito importante para o programa. Dado os recados, programa solo hoje, com vídeo, para quem estava reclamando que não estava me vendo, estou aqui com vocês. Está um calor absurdo no Rio de Janeiro, eu estou sem água em casa, mas vamos que vamos, e eu não pretendo voltar a fazer o podcast pós-rodada da NFL de temporada regular com vídeo. Nos playoffs, provavelmente vai ter vídeo, né? Mas facilita muito a minha vida não ter vídeo, né? Não preciso me preocupar como é que tá meu cabelo, se eu tô muito suado, a camisa que eu tô e tal. Então por isso que eu tenho feito sem vídeo o podcast pós-rodada da NFL. Vamos para as perguntas. Vamos começar com a pergunta do Bernardo H. Ramos. O que esperar dos Rockets nessa temporada com um possível Sengun All-Star e os Terrell Twins, né? Terrell Twins, para quem não sabe, é a dupla Amen Thompson e Tari Eason, né, que vem do banco, né, do Houston Rockets e aterroriza os adversários com um nível absurdo defensivo deles, né, e o Tari Eason é um cara que eu vinha defendendo que tivesse mais minutos em quadra com o Houston Rockets. Ele vem conseguindo. O Amen Thompson, por ser uma escolha mais alta, né, tem esse espaço maior, mas os dois vêm muito bem do banco de reservas. O Sengun, ele tem 18 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Jalen Green, 18,2 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. O Houston Rockets, no momento dessa gravação, ocupa a 3ª colocação na Conferência Oeste. Eu acho que é um time que tem tudo para ir de forma direta aos playoffs e tem boas condições de conseguir mando de quadra na primeira rodada. Para mim, o teto desse time é vencer vencer uma série de playoff, mas hoje eles enfrentariam Los Angeles Lakers. Eles são mais time que os Lakers? São. Mas quem que teria os 2 melhores jogadores nessa série? Los Angeles Lakers, com o LeBron e o Anthony Davis. E eu acho que esse é o fator que limita um pouco esse time do Houston Rockets, né? Porque você olha para os times dos playoffs da Conferência Oeste, nenhum time, contra todos os times de playoff, o Houston Rockets não teria o melhor jogador da série. Contra o Oklahoma City Thunder seria o Shea, contra o Golden State Warriors seria o Curry, contra os Grizzlies seria o Ja Morant, contra o Phoenix Suns seria o Kevin Durant, contra os Lakers, LeBron, Anthony Davis está jogando melhor do que o LeBron, acho que hoje ele é um jogador melhor que o LeBron. Clippers, se tiver o Kawhi, é o Kawhi, né, mas enfim, mesmo é difícil prever
se vai ter Kawhi, e o James Harden acho que hoje é um jogador melhor do que eu. Provavelmente, assim, essa é equilibrada, né? Harden ou Sengun, acho. Jogadores completamente diferentes, mas acho que dá pra discutir. Nuggets é o Jokic, Mavericks é o Doncic, Spurs é o Wembanyama, né? Então, na hora ali, os jogos de playoff, muitas vezes a série de playoff é definida ali, são jogos que chega nos 4 minutos finais, aquele cara que você pode dar bola e ele vai te conquistar 2 pontos, né? E o Sengun e o Jalen Green podem fazer isso, mas nenhum dos dois foi testado dessa forma ainda, né? Então minha tendência é acreditar que é muito cedo. Então eu acho que o teto deles é basicamente vencer uma série de playoffs, mas eu ainda não acho que aconteceria. É um time muito bem treinado, o Ime Udoka é um excelente treinador, mas eu acho que é isso. Acho que o Houston Rockets faz uma série competitiva, perde ou avança dependendo do matchup, mas aí contra os adultos da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, o próprio Phoenix Suns e tal, eu sinceramente não apostaria neles. O Túlio _HRQ perguntou: Miami ainda tem chances reais de playoffs? E tem outra pergunta sobre o Miami Heat também, que é a do Joaquim Zambroni. Tyler Hero deve ser All-Star? Sobre o Miami Heat, claro que tem chance. Eles estariam nos playoffs de forma direta se a temporada terminasse hoje. Eles têm 7 vitórias, 8 derrotas e ocupam a 6ª colocação na Conferência Leste, né? Então vai ser muito difícil eles não irem pelo menos ao play-in. Seria muito difícil mesmo, porque você olha os times atrás dele, na frente não tem ninguém que, assim, tirando uma lesão séria no melhor jogador de um desses times, Cavaliers, Celtics, Magic, Knicks e Bucks são melhores que eles. Bom, por uma boa margem. Bucks que se atualize, 5 vitórias consecutivas, vem jogando melhor, é um time melhor. Atrás deles tem o Indiana Pacers, que não tá jogando bem. É um time que pode se encontrar, o principal jogador deles é o Tyrese Haliburton, que não tá fazendo uma temporada boa. Então, é um time que pode ultrapassar, mas eu acho que é acirrado, né? E aí tem Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Toronto Raptors. Nenhum deles você imagina que em condições reais eles serão melhores do que o Miami Heat na temporada, estarão na frente do Miami Heat. E aí você vai pro Philadelphia 76ers. O Philadelphia 76ers, a gente vai falar mais, tem uma pergunta sobre o 76ers, né? Eu acho que é um time que ainda vai se encontrar esse ano, né? E a distância, apesar de ser 6ª colocação para 14ª, o Heat tem 7 vitórias, o 76ers tem 3. Ainda tá tudo muito condensado, né? Então 4 vitórias não é impossível, você tem mais de 3/4 da temporada ainda, né? Tem 4/5 da temporada. Então eu acho que é possível o Miami Heat não ir direto aos playoffs, mas fora do play-in eles não ficam. Agora, se vão aos playoffs de forma direta, vai ser uma corrida ali com o Indiana Pacers e eu acredito que com o Philadelphia 76ers também. Sobre o Tyler Hero, uma pergunta que me fez pesquisar bastante aqui, a pergunta do Joaquim Zambroni, o Tyler Hero tá jogando muito bem, né? Ele tá fazendo uma excelente temporada. Tava com os números dele aqui na minha frente e eu acabei fechando a aba. Eu tenho um problema sério que eu não gosto de ver a aba aberta, né? Então eu acabo fechando e às vezes eu fecho coisa que não deve. Ele tem 23,4 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, arremessando 42% de 3, né? 46% de quadra. Ele tá fazendo uma temporada muito eficiente, o Tyler Hero. Ele é o melhor jogador do Miami Heat nessa temporada, né? E aí você olha pro All-Star Game, são 12 jogadores para cada conferência. São basicamente 4 guards, 4 alas, 2 pivôs e 2 caras ali que podem ser de qualquer posição, né? E hoje eu coloco Donovan Mitchell na frente dele, Jalen Brunson, Damian Lillard e Jaylen Brown, que não é um guard, pra mim ele é um ala, mas ele tem entrado na votação como shooting guard, né? Então ele disputa ali com o Tyler Hero, né? Então você tem
2, 3, 4 jogadores ali que com certeza hoje estão na frente do Tyler Hero, né? De novo, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Damian Lillard e Jaylen Brown. Aí você vai para uma segunda prateleira ali. Ano passado, quer dizer, na última temporada, foi esse ano ainda, o All-Star Game, a gente teve 5 guards indo pelo leste. Você pode ter até 6 guards, mas vamos trabalhar com 5. Então você teria mais uma vaga aqui. E a disputa fica entre Cade Cunningham, do Detroit Pistons, que está jogando muito bem, LaMelo Ball, também um dos líderes em pontuação na temporada e muito popular. Isso é importante para o All-Star Game. Trae Young, que é muito popular, não tá fazendo uma boa temporada pros padrões dele, mas ainda tem números totais que chamam atenção, apesar da eficiência dele ser baixa. O próprio Tyler Hero e o Derek White. Acho que o Derek White, ele não se encaixa tanto em jogo de All-Star, né? Porque por causa do estilo dele mais operário e tal. Mas se você quer premiar os 5 melhores guards na NBA atual, na Conferência Leste, né? O Derek White tem um bom argumento para ser um deles, né? E eu não acho que ele vai, porque de novo, All-Star não é o tipo de jogo que homenageia caras como o Derek White. Eu, na minha opinião, se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que essa quinta vaga seria pro LaMelo Ball. Por conta da popularidade dele, e é um cara que as pessoas querem ver jogando bem. Mas o LaMelo Ball, ele ainda tem que sustentar também esse rendimento, né? Porque a gente já viu ele ter sequências muito boas e não sustentar, né? Tô pegando aqui os números dele, o LaMelo Ball tem 31 pontos por jogo, 6,9 assistências, 5 rebotes, né? Então eu acho que é o LaMelo Ball. E eu provavelmente votaria no LaMelo Ball. Eu ainda colocaria o Cade Cunningham na frente do Tyler Hero, né? O Cade Cunningham tem 23,5 pontos, 7,2 rebotes e 8,9 assistências. Um time dos Pistons que está sendo melhor do que o esperado. É o 10º colocado nesse momento. E o Pistons tem 19 jogos. O Heat tem bem menos jogos, tem 15 jogos. O Heat deve estar jogando hoje. Estou gravando aqui na quarta-feira à noite. O Heat tá jogando com o Hornets, inclusive, tá ganhando 39-37. Mas eu colocaria o LaMelo Ball e eu acho que o Cade Cunningham ainda tá na frente do Tyler Hero, né? Mas podem entrar 6 guards, aí eu acho que viraria uma disputa entre Cade Cunningham e Tyler Hero, né? Então, eu acho que ele tá na disputa. Ainda tem muita coisa pra acontecer até o All-Star Game, que é só em fevereiro. Então, mas hoje, se a temporada fosse eleger os All-Stars agora, eu não acho que o Tyler Hero entraria. O Renan.lemos1 perguntou, na sua opinião, quais as chances do Golden State Warriors nessa temporada? Cara, o Golden State Warriors, na minha opinião, ele tá se posicionando de uma forma parecida com 2022, que foi um ano estranho na Conferência Oeste, era um time muito sólido, eles foram vencendo e foram campeões, contra um time do Boston Celtics que era melhor do que o do Golden State Warriors, né? Só que o Golden State Warriors jogou melhor naquela final, né? Venceu com justiça. A questão é que a Conferência Oeste é muito mais difícil hoje do que 2 anos atrás, né? Você tem o Oklahoma City Thunder, você tem o Denver Nuggets provavelmente completo, né? Não dá pra botar a mão no fogo com o Jamal Murray e Michael Porter Jr., né? Mas o Jokic tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. A lesão do DeAnthony Melton machuca muito o Golden State Warriors, né? Porque ele era aquele guard que você bota do lado do Curry, que marca o principal guard do adversário, ele era perfeito. E aí você começa a ter que experimentar com outros caras, né? Porque não é só tipo botar o Buddy Hield. O Buddy Hield é o 6º homem desse time, o Buddy Hield não marca, então não é a alternativa mais ideal, né? Eu acho que o Golden State Warriors é um time para vencer uma série de playoffs, quem sabe até 2, mas na hora do vamos ver, contra um Oklahoma City Thunder, contra o próprio Phoenix Suns ou o Denver Nuggets, que tem mais poder de fogo,
que o Golden State Warriors. Eu acho que eles não seriam favoritos. Eles têm a infraestrutura. Tem o Andrew Wiggins jogando melhor, tem uma grande defesa, mas eu não acho que é um time para ser campeão. Para mim seria muito difícil imaginar um cenário que eles vençam o Oklahoma City Thunder numa série melhor de 7. Mas o Oklahoma City Thunder é um time jovem também, é um time que vai ficar um tempo ainda sem o Chet Holmgren, nunca se sabe. Mas eu não acho que é um time... Acho que é um time pra sonhar com o final de conferência, talvez. Mas eu acho que é um time muito mais de temporada regular do que um time de ir longe nos playoffs. O Rafa Bicigo perguntou o que aconteceu com o Philadelphia 76ers, né? E isso foi tema de podcast da semana passada, né? Se eu não me engano, dos exclusivos para apoiadores. Então, se você quiser escutar, se torne apoiador, tá rolando a promoção. Um bom gancho. Eu não planejei, mas é um bom gancho. Não, acho que foi até um aberto. Aberto? Foi aberto. Foi um dos apoiadores que eu deixei aberto ao público, caso para o pessoal experimentar e ver se curte. Você pode escutar lá do site, mas enfim. Eu falei sobre isso semana passada, né? Não vou me estender muito lá atrás, 2014, processo do Philadelphia 76ers. Mas nessa temporada, assim, de 34 jogos possíveis combinados ali entre Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, né? O Philadelphia 76ers jogou 16 partidas esse ano, né? 16 vezes 3, 34. Não, 54. Eu sou jornalista, gente. Jornalista formado, não sou péssimo de conta. De 54 jogos possíveis, eles jogaram 23. E ainda assim, o Embiid e o Paul George, quando jogaram, muito longe de 100%. Eu diria que 50% é sendo legal com eles, né? E o Tyrese Maxey voltou recentemente, tá entrando em forma. Mas é um time que os 3 jogadores mais caros da equipe jogaram muito pouco esse ano. E aí é um time que já passou por muita mudança no elenco. Era um ambiente muito propício a, sei lá, um vazamento de gás ali rolando que ninguém tá vendo. E essas lesões foram tipo você acender um fósforo, né? E aí instaurou-se a crise. Eu ainda acho que eles vão se encontrar o suficiente para irem aos playoffs. Eu colocaria provavelmente como play-in. Mas é isso, né? Seus 3 melhores jogadores pouco jogaram. Quando jogaram, longe de 100%. Muitas mudanças. E aí instaurou-se uma crise que sabotou esse início de temporada da equipe. Mas eu não acho que brigar pelo título, como eu achava que era possível, eu sinceramente não acho mais possível. Mas acho que ficar de fora dos playoffs seria muito chocante. Caso o Embiid volte, né? Porque o Embiid nesse momento tá afastado por lesão, né? E o Paul George também. A questão do Embiid aconteceu alguma coisa entre o fim da temporada passada e o início dessa temporada, né? E ele já terminou a última temporada baleado. Não é informação, mas se eu tivesse que chutar, ele reagravou alguma coisa, alguma lesão nas Olimpíadas. Ou ele forçar para jogar as Olimpíadas piorou a lesão que prejudicou ele no final da temporada regular. Final dos playoffs. Da temporada regular também, mas nos playoffs também. Ele não deveria ter jogado as Olimpíadas. Eu falei sobre isso no último podcast. Ele claramente queria ter um título na carreira, né, pra ninguém poder dizer, pô, o Joel Embiid nunca foi campeão. Mas ele não deveria. E aí começa a temporada, acho que ele força a barra pra jogar por conta da pressão. E aí, claramente, ele não tá 100% e piora novamente a lesão. Então, tudo errado. Tudo errado esses últimos meses do Embiid, um jogador de 30 anos. E é a história da... Não ia falar da vida. É a história da carreira. Não sei nada sobre a vida do Joel Embiid. Além dele ter jogado na Universidade de Kansas e de ser camaronês, não sei mais nada sobre a vida do Embiid antes de chegar na NBA, né? Então, mas a carreira dele, a vida dele na NBA é a história dele. É o que aconteceu nesses últimos meses. O Vinícius Rubim perguntou: há muito tempo quero entender por que os jogos da NBA não começam na hora prevista. Vinícius, isso me deixa maluco. Maluco a NBA não começar os jogos na hora. E pra mim é de propósito, porque todas as ligas americanas, o jogo começa na hora. E do futebol brasileiro começa na hora. Do futebol europeu começa na hora. A NBA
O meu palpite é que eles botam um horário esperando que a pessoa vai ligar nesse horário. Tipo, 9 horas vai começar o jogo. Aí você bota 9 horas, tá passando pré-jogo. E aí você dá uma audiência extra ali pro canal de televisão. Aí eles botam mais 2 propagandas, 2 intervalos. E aí eles dão uma faturada maior. Mas isso me deixa maluco. E eu fico muito, muito, muito irritado. NBA, pelo amor de Deus, vamos começar o jogo na hora. Nem bota a porcaria do horário certo, porque eu acho ridículo. Ridículo você... o jogo vai começar às 9 horas. Aí você bota lá 9h15 e o jogo não começou ainda, né? E é muito irritante, mas não tem uma resposta definitiva. Meu palpite é esse, é uma questão comercial. A NBA quer ter um pré-jogo que as pessoas assistam e que possa colocar mais 2 intervalos comerciais. Mas não tem uma explicação. O Brito Diogo me perguntou: Detroit pode ganhar a Copa NBA? Vamos por parte, né? Ganhar a Copa NBA, eu acho que não. Apesar de que, chegando no mata-mata, um jogo define. E aí, basquete, pra você vencer quartas, semifinal, 3 jogos seguidos ali, acho que o basquete é o esporte que dá mais pra num jogo só você vencer. Então, acho improvável, mas nesse cenário é possível. Os Pistons precisam pensar em se classificar para a fase final, né? E nesse momento a equipe está bem classificada, né? São 2 vitórias e nenhuma derrota. Vai enfrentar o Pacers e o Milwaukee Bucks. Se vencer os 2 jogos, se classifica como líder do grupo B no leste, né? Porque o líder nesse momento é o Milwaukee Bucks, com 3 vitórias e nenhuma derrota. E se os Pistons vencem o jogo, eles vão terminar na frente do Milwaukee Bucks. Se eles perderem para os Bucks ou para o Pacers, a disputa deles é basicamente com o New York Knicks, porque New York Knicks ou Orlando Magic, porque tem uma vaga em cada conferência para o melhor segundo colocado, né? E aí o Pistons tem a mesma campanha do New York Knicks nesse momento. Atlanta Hawks 2-1, Boston Celtics 2-1, então é basicamente essa a disputa, né, com esses times que têm 2 vitórias. Então, aí vai depender de saldo de pontos, e aí entra um problema que o saldo de pontos do Pistons é ruim, nesse momento é mais 4, mas ainda tem 2 jogos. Então, é possível se classificar, não são 2 jogos dificílimos, o jogo contra o Milwaukee Bucks é muito difícil, contra o Pacers é difícil, mas não é absurdo também. O Atlanta Hawks ainda pega o Cleveland Cavaliers, então é um jogo muito difícil. O Celtics pega o Bulls, que não é um jogo também morto, né? O New York Knicks enfrenta o Hornets e o próprio Orlando Magic também. Então, em termos de campanha, basicamente, o nível não é muito diferente, né? Eu acho possível os Pistons chegarem, aí chegando, vai ter que ganhar 3 jogos seguidos. E é possível? Mas não é provável. O Rodrigues Vitor 07 perguntou quem deveria trocar pelo Cam Thomas, né? O ala armador do Brooklyn Nets, né? Ele supostamente está disponível para troca. Ele que é um free agent restrito em 2025. Free agent restrito. Estou vendo como eu tô suando, né? Quem tá no YouTube tá vendo como eu tô suando. Por isso que eu não gosto de gravar podcast solo domingo com um vídeo. Mas ele ser free agent restrito significa que ele pode negociar com outros times, aí outro time vai lá e oferece. Toma aqui, ó, contrato de 100 milhões. O Brooklyn Nets pode igualar essa oferta e manter o Cam Thomas, né? O que prejudica a situação dele é 2 coisas. A primeira, ele tá machucado nesse momento. Ele sofreu um estiramento no posterior da coxa que não parece simples, ele deve ficar 1 mês fora. E o segundo ponto que prejudica é o contrato dele. É um contrato muito difícil de ser trocado porque o valor é muito baixo. E é aquelas regras de troca, né? Você tem que igualar até 125% do salário saindo pro salário chegando e tal. E ele é um contrato de calouro ainda, né? Então ele tem um salário de 4 milhões de dólares. Então você precisaria trocar ele basicamente por um outro calouro. E aí qual outro calouro vai ser? E eu tava olhando na internet, eu fiz a minha lista. E aí eu fui olhar o que as outras pessoas estavam falando. Eu até mandei para 2 amigos meus. Uma troca, o San Antonio Spurs mandando 3 escolhas de primeira rodada e
e contratos e tal, esquece. O Cam Thomas não vale isso. O Cam Thomas ele tá tendo uma boa temporada em termos de números totais, 24,7 pontos, 3 assistências, 3 rebotes, um cara que tá tendo 17 arremessos por jogo, né? E arremessa 38% de 3, que é bom, mas não é espetacular também, né? Ele é meio peladeiro, né? O Cam Thomas, vamos ser bem sinceros. Ele é um cara que tem uma qualidade muito boa pra fazer cestas, mas ele não é um grande defensor também, né? Ele é meio que peladeiro. Eu acho que o Cam Thomas, ele tá há alguns anos da melhor versão dele, né? Que vai ser aquela versão que vai aceitar um papel ali como sexto homem, né? Um Jordan Clarkson da vida, né? E ele provavelmente vai ser pago como um pouco mais do que isso. Então, eu não sei se eu queria ter o Cam Thomas. Quer dizer, eu sei, eu não queria ter o Cam Thomas no meu time nesse próximo contrato, porque eu imagino que ele vai assinar, sei lá, 25, 30 milhões de dólares por temporada, que eu acho que é bem caro, né? E aí, é muito difícil. Eu acho que ele vai ficar no Brooklyn Nets, porque o Brooklyn Nets já se mostrou ali com um apetite para manter seus jogadores e não perder o ativo, né? A gente viu isso nessa última off-season, né? Que eles deram um contrato bem salgado pro Nick Claxton para manter esse ativo dentro do elenco, né? E eu acho que eles vão acabar fazendo o mesmo, porque uma troca pelo Cam Thomas agora foi muito adiada por conta da lesão. Então é algo que seria mais lá para perto da janela de trocas em fevereiro. Eu pensei em 2 times, mas nenhuma das opções assim, me animam muito. Porque volta aquele ponto, né? O que você vai mandar? O que você vai mandar que faça sentido para você e que faça sentido pro Brooklyn Nets aceitar essa troca, né? Eu pensei no Orlando Magic. Eu botei aqui Anthony Black e uma escolha de primeira rodada. E eu não sei se o Orlando Magic faria. Sinceramente, o Anthony Black tem mostrado sinais bem positivos, né? Até acho que o Cam Thomas, o fato dele pontuar mais do que o Anthony Black, bem mais, e é um time que já tem bastante defesa, eu acho que ele seria útil para essa equipe, né? Não como titular, de novo, como um sexto homem, né? Porque como titular os arremessos vão pro Franz Wagner e o Paulo Banchero. Mas eu também não sei se o Orlando Magic faria. Eu pensei no Denver Nuggets também, mas não tem como fazer uma troca com o Denver Nuggets, porque eles não vão mandar um dos calouros deles. Eu não acho que eles fariam. Talvez o Julian Strouter, mas aí o Brooklyn Nets ia querer o Julian Strouter e uma escolha de primeira rodada. O Peyton Watson eles não mandariam, o Christian Brown eles não mandariam, e talvez o Zeke Nnaji, mas também não vejo. E acho ele meio redundante com o Jamal Murray, né? E enfim, eu acho que ele fica. Eu sempre sou meio chato com essas histórias, porque o pessoal pergunta, eu falo, pô, eu acho que ele vai ficar no time dele. Mas o meu palpite sobre o Cam Thomas é que ele vai ficar no time dele. O Daniel F. Mello, grande abraço, né, meu amigo. Qual o melhor mascote da NBA e por que é o dos Raptors? Cara, o dos Raptors é bem legal mesmo, assim, bem desenhado. Mas o meu mascote favorito, em geral, o mascote número 1 na NBA é o Benny the Bull, né? O mascote do Chicago Bulls, né? Ele é o que tem mais personalidade, ele é o mais engraçado. E eu tive a oportunidade de conhecer o Benny the Bull, né? Eu não sei se é o mesmo ainda. Eu não sei se é o mesmo. Mas quando eu tava na Record, quando teve o jogo entre Chicago Bulls e Washington Wizards aqui no Brasil, que foi 2013, se eu não me engano, a gente fez uma matéria com o Benny the Bull, né? E aí a gente fez uma matéria com o mascote e a gente acabou conhecendo o cara que faz, né? E foi muito engraçado porque ele não gosta de revelar a identidade, né? Eu lembro que a gente tava lá nos bastidores e tal. Aí chega um cara, normal, assim, um pouco mais baixo que eu, de boné e tal, camiseta, cara tranquilo na dele, meio tímido. Aí o assessor da NBA, esse daí, ele que é o... A gente já tinha gravado com o Benny the Bull, né? Aí ele fala assim, esse que faz o Benny the Bull. Aí o cara, aí a pessoa por dentro da fantasia, não fala, não sei o que, e ele não gosta, pelo menos a versão antiga, eu não vi notícia de que mudou, né? Mas... eu gosto mais do Benny the Bull. E foi legal a matéria, inclusive, também. Eu produzi a matéria, não fui o repórter, fui o produtor. Ana Paula Gomes, que hoje é correspondente de Portugal na TV Record. Um grande abraço pra Ana, me ensinou bastante sobre jornalismo. Ela tinha, assim, tinha uma época que ela queria me fazer de escada, né? Ela, meio
ela queria que eu fosse o Dedé e ela o Didi, né? Tipo, algumas matérias. Tipo, essa matéria ela queria que eu participasse de frente às câmeras. E, ele vai te ensinar a ser mascote e tal. Eu vou relevar isso, né? Mas, grande abraço pra Ana. Gosto muito dela e me ensinou muito sobre jornalismo. O Vitor Matheus. Fala, Gabriel. Passando pra falar que não entendo de NFL, mas acompanho porque o podcast é fera. Pô, muito obrigado, Vitor. Sempre quando... Volta e meia eu recebo esse tipo de mensagem, não acompanho tanto NBA ou NFL, mas escuto podcast mesmo assim, né, tipo, eu gosto de NFL, não gosto tanto de NBA, mas escuto os podcasts de NBA. Gosta de NBA, não gosta tanto de NFL, mas escuto os podcasts de NFL. E eu fico, eu acho que é o maior elogio que você pode me dar, você escutar, mesmo sem ser um dos principais esportes que você acompanha. Então, um grande abraço pro Vitor. O Bruno TSO perguntou qual filme você mais gostou esse ano. Cara, meu filme favorito lançou no início do ano, é o Duna 2. Ainda é o Duna 2. Eu acho que deveria vencer o Oscar de melhor filme. E não vai vencer. Mas é um grande filme. E... Gabriel, você não acha que Ainda Estou Aqui deveria vencer? Não vi ainda. Não tive oportunidade. Pretendo assistir. Tô muito ansioso para assistir. É que eu não tive oportunidade ainda com NBA, NFL e poker e tal. Mas eu quero assistir. Mas também não acho que seja realista que eles vençam o melhor filme, né? Talvez o melhor filme estrangeiro. Eu acho que tem boas chances, pelo que eu tenho lido. E melhor atriz também, né? Pra Fernanda Torres. Eu acho que é possível. Não é provável. Mas é possível. Então, Duna 2. Duna 2 é espetacular, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu gostei muito do Duna 1, e o Duna 2 é bem melhor. E... cara, é o tipo de filme que, infelizmente, não acontece mais, né? É uma ficção científica com alguma substância, né? Muito bem feito, muito bem atuado. O elenco de Duna 2 é absurdo, né? Se tu pensar que Anya Taylor-Joy, né, que é a britânica barra americana barra argentina, né, que ela faz uma pontinha, né, que é um papel que eu imagino que seja maior no próximo filme, assim como a Zendaya fez um papel pequeno no primeiro para fazer um maior no segundo, né, e você tem a Florence Pugh, você tem o Elvis Presley, qual que é o nome dele? Caralho, qual que é o nome dele? Fugiu aqui. Ele tá muito... Austin Butler. Ele tá muito bem nesse filme, inclusive. Tem a própria Leia Seydoux, né? Que também fez um papel pequeno. Rebecca Ferguson, que é espetacular e tal. Javier Bardem, o Thanos, enfim. É um baita elenco. E eu gostaria muito que vencesse o Oscar. Mas pra mim... é difícil imaginar. Tem alguns bons filmes pra sair ainda, mas é difícil imaginar que algum vai sair que vai superar a Duna 2 no meu coração. Pra encerrar, o Euda Mato, como você começou a jogar poker? Você ganha dinheiro com isso? Não ganho dinheiro com poker. Eu sou um jogador recreacional, como já fui descrito lá no mundopoker.com.br. Eu sempre achei legal o poker, sempre me interessei, mas eu nunca joguei de verdade, assim, sério, né? Eu jogava, 2 ou 3 vezes eu joguei com meus amigos, assim, em casa, que também ninguém sabia jogar direito, de ter que ter as combinações, um papel com as combinações ali pra saber o que é o que, né? E um amigo meu, ele jogou num clube aqui no Rio, que também ele não joga bem, ele jogou uma vez. E também eu sabia que ele se interessava também. Foi algo que ele meio que despertou de novo o meu interesse pelo poker. E aí entra uma conexão importante que, através do meu trabalho com podcast, eu conheci o Itaron, que é o editor do Mundo Poker Brasil, né, o principal site sobre poker no Brasil, e trabalha na KSOP também, que é um dos principais eventos de poker aqui no Brasil, na América do Sul e tal. E eu conheci ele através do podcast e tal, a gente trocava ideia de vez em quando. E aí, eu queria jogar poker e depois de ter essa... Caraca, vou jogar poker. E aí eu conversei com ele, eu quero jogar poker e tal. Ele, vai ter um torneio no Rio
dia 8 de agosto. E eu vou te colocar lá no torneio da imprensa, que você não vai ter que pagar pra jogar e tal. E era até o meu aniversário, 8 de agosto do ano passado. E aí eu fui e sabia muito pouco, né? Tava jogando online assim um pouquinho pra aprender e tal. Eu sabia muito pouco. E, pô, fiquei fissurado. O evento muito maior do que eu esperava e muito legal. E aí eu fiquei fissurado. Aí desde então eu joguei na KSOP mais 2 vezes. Também torneio da imprensa e o torneio de Poker das Estrelas, né? Que eles convidam pessoas que são famosas no poker e pessoas de outras áreas, né? Tem streamer, enfim, influencer, e eu, como tenho uma certa plataforma com o meu podcast, com o meu trabalho como jornalista, ele me convidou. Aí eu joguei o de Poker das Estrelas. Na verdade, eu joguei 3. Foram 3 KSOPs ao todo, 2 depois dessa primeira, né? Uma aqui no Rio, no início do ano, e outra em junho em São Paulo. E aí eu joguei na BSOP também, que é o outro evento de poker. O Gustavo me convidou, e aí eu joguei... Foi aquele que eu falei até no podcast, né? Joguei com vários jogadores de futebol e tal, né? E esses torneios todos a convite, não teve buy-in. E eu tenho jogado muito também, pelo menos uma vez por semana, aqui no Rio, também num clube em Botafogo. E, pô, tenho jogado muito online também. Melhorei absurdamente, né? Porque eu levei a sério... Deveria levar mais a sério o estudo, mas eu tem um curso no YouTube que eu assisti todas as aulas, que é um curso lá de uma universidade dos Estados Unidos e tal, e, pô, cara, eu gosto muito de poker. Acho que jogar poker hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer. Sentar é a única coisa que eu consigo desligar a minha cabeça, e eu adoro, e espero continuar evoluindo pra ganhar dinheiro jogando poker, né, que... Eu não acho que nunca vou ser um jogador profissional, né, também já tenho 33 anos, mas... De repente, ser um dinheirinho ali legal de vez em quando, que possa fazer uma brincadeira, quem sabe ganhar um torneio aí e seja dinheiro suficiente para eu ir pro Super Bowl, quem sabe, mas eu fiquei apaixonado pelo poker e, cara, eu não vou falar que eu recomendo, né, porque apesar de não ser um jogo de azar, ainda envolve você colocar seu dinheiro e apostar, né, e acho que se você se interessa jogar uma vez assim, com dinheiro que não vai te fazer falta, e aí se você gostar, levar a sério, né? Porque não é muito diferente de, sei lá, pessoal que joga Magic, pessoal que joga, sei lá, não sei se ainda jogam Yu-Gi-Oh!, Pokémon e tal, não sei o que, mas eu gosto muito, gosto bastante de poker. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos que mandaram perguntas. Quem eu não respondi pergunta, peço desculpas, fica para uma próxima vez, não deixem de se tornar apoiadores. Um grande abraço a todos, tchau!